Em 1450, ocorreu um evento em Paris que, quando se é contado, é muito difícil de acreditar. Lobos extremamente grandes foram vistos atacando pessoas com tanta ferocidade e inteligência que muitos associam eles aos lendários lobisomem. Durante a Idade Média, muitas cidades frequentemente construíam muralhas defensivas para se protegerem de ameaças externas. Dentro dos muros de Paris, era possível encontrar um local especial para os casais apaixonados. Ainda assim, no período, era uma das maiores cidades do mundo. Cercada por gigantescos muros, Paris era protegida das zonas rurais para evitar ataques de animais selvagens. Com o passar do tempo, os mais pobres abriram buracos nos muros para caçar e buscar alimentos nas zonas rurais. Mesmo sabendo disso, as autoridades não se interessaram em tampar as brechas, e isso, infelizmente, resultaria em graves consequências mais tarde. Do lado de fora do muro, haviam diversas espécies de animais na luta para sobreviver ao inverno, e no meio deles haviam grandes predadores. Esses predadores eram lobos, e apesar de estarem no topo da cadeia alimentar, na época, eles enfrentaram uma grande escassez de seu estoque alimentar. O frio era o menor dos problemas para esses animais. Os lobos têm peles grossas, para que sejam capazes de sustentar durante as longas frias noites de inverno. Eles são capazes de sobreviver a temperaturas tão baixas quanto a menos 40 graus Celsius. Ao contrário de outras espécies, à noite eles permanecem ativos. Dessa forma, eles têm mais uma carta na manga para pegar presas que permanecem imóveis e com pouca proteção. E foi por não saberem desse pequeno detalhe que houve o primeiro ataque. Muitos já estavam cientes de que haviam cidadãos saindo dos muros, e isso as autoridades até estavam tolerando. Porém, os mais pobres acabaram indo além do que deveriam. Naquela época, não era permitido caminhar durante a noite ao lado de fora do muro. Tinha um certo horário para as movimentações antes da noite chegar. A cidade também passou a receber alguns viajantes em busca de se abrigarem do frio. Alguns camponeses começaram a relatar terem visto aparições de lobos consideravelmente grandes na mata. Porém, como os animais permaneceram longe, ninguém se preocupou. Infelizmente, mal sabiam eles que os animais estavam apenas os observando para algo que seria fatal mais tarde. O primeiro ataque aconteceu quando alguns viajantes estavam indo em direção aos muros da cidade. Os lobos estavam em movimento, pois era de noite. E naquele momento os lobos estavam atentos e caçando. Os homens foram pegos de surpresa. Eles estavam com suas famílias. Mulheres e filhos foram atacados ferozmente. Esse primeiro ataque foi o suficiente para que os predadores se dessem conta de que as mulheres e crianças eram presas fáceis. Isso porque na luta para sobreviver, os homens se mostraram ser mais insistentes e difíceis de abater. Na manhã do dia seguinte, os cidadãos que saíam em busca de alimento como de costume se depararam com uma cena de horror. Eles viram a alguns metros dos muros um degradê se iniciando na neve. O que era branco começou a ficar rosa e aos poucos foi ficando avermelhado. Até que em um certo ponto havia vermelho sangue para todos os lados. Roupas rasgadas, pedaços de carne e pedaços de ossos foram encontrados. Aquilo foi como um choque para os cidadãos. O medo se espalhou pela cidade e os que saíam em busca de alimento passaram a não sair mais. Os lobos ficaram quietos por alguns dias. Esses animais podem ficar até 4 dias sem se alimentar e ainda ter disposição e força para caçar. E além disso, quando eles finalmente têm a chance de comer, eles comem bastante e são capazes de ingerir até 10 quilos de caça de uma só vez. Infelizmente, aquele era apenas o início do pesadelo, pois a fome atentou os lobos novamente. E isso fez com que eles fossem além dos muros para matarem a sua fome, e isso ninguém esperava. No escuro da noite, enquanto a lua cheia brilhava sobre os muros robustos de Paris, um rugido selvagem ecoou pelos becos estreitos da cidade. Os moradores e seus aposentos foram despertados por um arrepio de medo quando a notícia se espalhou como fogo. Uma alcateia de lobos ferozes estava atacando os muros da cidade. Com olhos brilhando como brasas, os lobos entraram com a fúria sobre os buracos nas muralhas, desafiando qualquer tentativa de resistência humana. O povo de Paris tremia de horror enquanto os lobos avançavam, suas presas afiadas brilhando à luz da lua. Gritos de pavor e desespero ecoavam pelas ruas, enquanto os moradores se trancavam em suas casas,
temendo pelo destino que os aguardava. Os bravos guerreiros da cidade lutaram com todas as suas forças para repelir os invasores, mas os lobos pareciam imparáveis. Sua determinação selvagem era tão implacável quanto a própria noite. Durante horas intermináveis, a batalha furiosa rugiu nas muralhas, até que finalmente, com o amanhecer, os lobos recuaram para as sombras de onde vieram, deixando para trás um rastro de destruição e terror. Paris nunca mais seria mesmo após aquela noite fatídica, e a memória do ataque dos lobos assombraria os sonhos daqueles que ousaram desafiar a escuridão da noite. O povo da cidade agora sabia que, mesmo atrás de suas muralhas imponentes, o perigo selvagem podia se esgueirar e desencadear o caos a qualquer momento. Cerca de 5 pessoas foram levadas pelos predadores naquela noite, e isso despertou um misto de sentimento nos residentes de Paris. Muitos moradores afirmaram terem visto os animais, e todos eles disseram que um dos lobos era diferente. Esse lobo era extremamente grande e tinha uma pelagem diferente dos demais. Seu pelo era avermelhado, seus olhos, orelhas e bocas e presas eram maiores. A partir dali, todos acreditaram de que o alfa não era um lobo, e sim um lobisomem. Porém, não houve nada que comprovasse isso. Os residentes tentaram tapar as brechas e passaram a andar armados, mas os lobos atacaram novamente por um buraco que não foi tampado completamente devido à pressa. Os animais atacaram antes de que a parede secasse por inteiro. Eles estavam famintos, não parecia serem apenas animais. Muitos achavam que estavam sendo controlados por forças malignas. As sombras sinistras dançavam ao redor da majestosa Catedral de Notre Dame, onde a luz tênue das tochas tremulava, revelando rostos pálidos e olhos arregalados. As criaturas selvagens, movidas pelo seu instinto primal, haviam ceifado a vida de dezenas de inocentes, espalhando o luto e o desespero entre os parisienses. Mas naquela noite, a cidade se uniu em uma corajosa resistência. Munidos de tochas, machados e coragem, os moradores enfrentaram os lobos, determinados a proteger as suas famílias e seu lar. E em uma batalha épica entre homem e besta, gritos ecoaram pelas ruas estreitas enquanto corpos caíram. Alguns cobertos de peles negras e olhos faiscantes, outros vestidos em roupas rasgadas e olhos marcados pelo terror. Porém, a determinação dos parisienses era inquebrável. Finalmente, sob a imponente sombra da Catedral de Notre Dame, o confronto atingiu seu clímax. Os lobos, acuados e feridos, tentaram desesperadamente fazer as suas últimas vítimas, mas foram impedidos pela coragem dos moradores. Com um grito de fúria e determinação, os parisienses avançaram, seus rostos iluminados pela luz da lua e seus corações inflamados pela justiça. E assim, em um desfecho dramático, os lobos foram encurralados durante a imponente fachada da catedral. Sob o olhar sombrio dos gárgulas de pedra, as criaturas foram enfrentadas pela ira coletiva daqueles que haviam perdido tanto. Com um golpe final, as bestas foram abatidas, seus corpos caídos como troféus de uma batalha jamais seria esquecida. Enquanto o sol nascente tingia o céu de tons rubros, os sinos da catedral ecoaram como uma sinfonia de um triunfo e pesar. Paris, banhada em sangue e lágrimas, erguia-se mais uma vez, unida pela bravura e pela determinação de seus filhos. E embora as feridas daquela noite jamais fossem totalmente saradas, a cidade havia provado que, mesmo diante da mais terrível das adversidades, a luz da esperança jamais se extinguiria. Cerca de 40 parisienses morreram nos ataques. Isso é sem contar com os viajantes que foram pegos do lado de fora do muro. Muitos especialistas alegam que a história foi um pouco embelezada, enquanto alguns podem considerar esses relatos exagerados ou adornados com elementos dramáticos. É difícil negar que em algum momento os lobos possam ter rondado a área e causado danos. A ideia de uma matilha de feras carnívoras à espreita na sombra, prontas para atacar os cidadãos dentro das muralhas da cidade, é absurdamente assustadora, mesmo para as mentes mais modernas. E em 1450, a tal ameaça era ainda mais aterrorizante, servindo como um lembrete constante da fragilidade da vida e da necessidade de precaução. Embora seja possível que a narrativa tenha sido ampliada ao longo do tempo, é razoável supor
que, pelo menos em parte, houve alguma base factual para esses eventos. E em um período onde o medo desconhecido e generalizado, a mera sugestão de um perigo iminente era o suficiente para manter os cidadãos alerta e cautelosos ao andar pelas ruas de Paris. Os lobos têm uma relação complexa com os humanos, que varia dependendo de diversos fatores, como o habitat disponível de suas presas naturais, interações passadas e níveis de habitação humana. Em geral, os lobos são naturalmente tímidos e evitam o contato direto com os humanos sempre que possível. Eles tendem a evitar áreas densamente povoadas e geralmente não veem os humanos como presas. No entanto, em caso de escassez de alimentos ou quando se sentem ameaçados, os lobos podem se tornar mais ousados e agressivos. Os ataques de lobos a humanos geralmente ocorrem em situações de conflito territorial, defesa de seus filhotes ou quando os lobos estão doentes, debilitados ou desabituados à presença humana. Em algumas áreas onde os lobos foram fortemente perseguidos ou perderam o medo dos humanos, podem ocorrer mais interações negativas. É importante ressaltar que a maioria dos encontros entre humanos e lobos resulta em pouca ou nenhuma violência, e os lobos desempenham um papel vital no ecossistema, como reguladores populacionais de presas e na manutenção da saúde do ecossistema. São por esses motivos que muitos desacreditam na veracidade dessa história. Mas e você? Acha que esses ataques foram reais? Bom, eu particularmente acredito, pois as pessoas daquela época não tinham acesso ao que temos hoje em dia. Por isso, eram desinformados e leigos sobre os perigos da natureza. Mas qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários, vamos discutir sobre esse assunto. Um predador nativo da África tem o poder de destroçar e matar brutalmente qualquer ser que cruze o seu caminho. Esse predador é o crocodilo do Nilo, o autor de diversos ataques a humanos e inúmeras mortes ao decorrer dos anos na África. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história de Richard Hoods, o homem que foi atacado violentamente e morto por um crocodilo do Nilo na frente de sua esposa e amigos. Pesando 1 tonelada e medindo quase 7 metros de comprimento, esse monstro vive nos rios e lagos da África, assombrando não só suas presas, mas também os moradores das aldeias. O homem da história de hoje não era um nativo, e sim um turista. Richard Hoods foi renomeado doutor muito inteligente e importante. Foi o ex-presidente da medicina da Universidade de Yale, presidente da medicina da Universidade da Califórnia, São Francisco. Ele também lançou a divisão de doenças infecciosas na Universidade da Pensilvânia, enquanto era professor, em 1971. Em 2006, foi convidado pelo Departamento de Doenças Infecciosas da Universidade da Pensilvânia para auxiliar um projeto em Botsuana. Lá, ele ajudaria na escassez de médicos. Então, acompanhado de sua esposa, o doutor viajou até as lindas paisagens da África. Segundo informações, o doutor chegou e realizou diversos trabalhos no local. Já fazia um mês que ele e sua esposa estavam no país. Cansado da rotina corrida trabalhando na reserva, o doutor então decidiu tirar um dia de folga com sua esposa. Eles queriam fazer um passeio particular no safari. Em um certo momento do passeio, o casal decidiu deixar o veículo e passear no rio Limpopo de canoa. E assim, eles embarcaram com alguns amigos. Eles pegaram um trecho que ficava mais ao sul da reserva, e lá puderam se deliciar com as belezas dos animais africanos. Na beira do rio, eles puderam ver diversos animais bebendo água. Os que mais chamaram sua atenção foram as girafas, os leões e os antílopes. Havia um pequeno detalhe muito importante que fizeram o doutor e sua esposa embarcar naquela pequena viagem. Eles estavam navegando em um dos únicos trechos livres de crocodilo em Botsuana. E antes disso, nenhum acidente com crocodilos havia acontecido por ali. Pelo menos, não naquela área em específico. Mas, infelizmente, isso estava prestes a mudar. O dia em que eles decidiram tirarem o dia de folga,
ficou marcado na história. Dia 19 de março de 2006. A manhã estava bela e relaxante. O Dr. Richard estava sentado na ponta da canoa, de frente para todos. O pequeno grupo foi dividido em dois. Richard, sua esposa e um amigo em uma canoa, e os demais na outra canoa. Amigos do doutor viam seus olhos brilharem ao ver e descobrir o que a natureza tinha para oferecer. Ele ficou encantado com os cantos das aves nativas da região. Os guias remavam lentamente na água para que todos pudessem ver com atenção todos os detalhes de cada trecho em que eles passavam. Além disso, eles também aguardavam a aparição de algum hipopótamo, um animal que também é extremamente perigoso por ser territorial. Os guias também estavam atentos para não surpreenderem os animais com a sua presença. Mesmo com todos os cuidados possíveis, as coisas deram muito errado. Despreocupados com a presença dos predadores, eles não perceberam que logo atrás deles havia um grande crocodilo, seguindo-os e esperando o momento ideal para atacar com precisão. Muitas pessoas subestimam a inteligência desses animais. São ignorantes ao ponto de achar que eles só atacam quando alguém chega muito perto. Eles esquecem que esses predadores são capazes de sentir as menores vibrações na água. E como eles estavam navegando sem preocupação com os crocodilos, apesar dos esforços e cuidados, fizeram bastante barulho com os remos. Só se preocuparam com o poder territorial, e não com a fome predatória de um crocodilo sedento. O predador faminto foi atraído pelas vibrações e as seguiu. Ele nadou até a popa do barco em que Richard estava. Ao ver o doutor, o animal decidiu que ele seria o seu alvo, pois era o mais fácil de pegar, pois estava na ponta do barco. Um dos guias ainda conseguiu avistar o animal, mas quando abriu a boca para alertar a todos, só conseguiu dizer apenas a primeira sílaba, pois o predador emergiu da água em direção a Richard. Quando o animal pulou, todos puderam ver o seu grande e comprido corpo. O crocodilo era assustadoramente grande. Além de seu tamanho absurdo assustando a todos, o animal surgiu fazendo um barulho assustador com os espirros da água e com seu ronco ensurdecedor. Richard ainda tentou se afastar, mas o ataque foi rápido demais. Seu braço ficou para trás na tentativa de fugir, e foi esse membro que o predador agarrou. Com suas mandíbulas trancadas no braço do doutor, o predador imobiliza o homem, que tenta se soltar e começa a se debater sem parar. Os guias rapidamente soltam seus remos e pulam na água para tentar puxar Richard de volta para a canoa. Mas a força de alguns homens não se pode comparar com a força bruta de um crocodilo. Então, sem muito esforço, o predador chacoalha o homem, fazendo os guias o soltar e arrastar Richard para as profundezas do rio Lamacento. Sua esposa, os guias e seus amigos ficam congelados no barco e perplexos com o acontecido. Só depois de alguns segundos em choque, todos perceberam o que realmente estava acontecendo. O que era para ser uma aventura divertida se tornou um verdadeiro pesadelo. A esposa do doutor ficou completamente traumatizada, e as cenas de seu esposo sendo atacado e levado para o abismo da morte a assombraria pelo resto de sua vida. A única coisa que havia sobrado de seu querido esposo era uma grande poça de sangue no barco devido ao ataque. O crocodilo atacou e levou Richard para rio adentro, e depois disso, nada mais dele foi encontrado. Moradores e autoridades da reserva ficaram por dias procurando pelo corpo ou por algum membro de Richard, mas nada foi encontrado. Devido a isso, todos concretizaram que o predador havia devorado Richard por inteiro, ou até mesmo outros crocodilos poderiam ter ajudado a sumir com seu corpo.
Porém, surpreendentemente, semanas depois o cadáver mutilado do doutor apareceu na margem do rio, não muito distante do local do ataque. Por meses, as autoridades procuraram o crocodilo que atacou Richard. Eles temiam que o animal voltaria a atacar depois de descobrir que um ser humano seria uma presa fácil de capturar, e assim tomaram gosto pela carne humana. Mas eles não encontraram o animal. Segundo informações coletadas em sites de notícias, sua esposa demorou para aceitar a sua morte. Richard era um bom homem. Ele dedicou a sua vida para ajudar outras pessoas. Ao decorrer de sua carreira, ele teve milhares de pacientes que tinham um grande carinho por ele. Ele era um dos maiores pilares na medicina em Botsuana. E, infelizmente, devido a uma fatalidade, o doutor renomado perdeu a sua vida. O caso de Dr. Richard foi apenas um de muitos que acontecem na beira e dentro dos rios ao redor da África. Vale lembrar que eles só se sentiram confiantes em navegar no rio devido à informação de que aquele trecho não viviam crocodilos. Na minha opinião, isso é algo muito sério para se ter certeza. Isso é um exemplo de como o ser humano acha que tem um total controle de tudo que vive na natureza. Serve também para nos lembrar que não sabemos de tudo e que sempre vão haver falhas, e por isso, infelizmente, acidentes como esses não vão parar de acontecer. Galera, todas as informações desse caso foram recolhidas de vários sites de notícias. Deixe nos comentários se você já conhecia essa fatídica história. Os lobos são vistos por muitos como animais que não apresentam muitos riscos aos seres humanos. Porém, a grande verdade é que eles são extremamente perigosos. E são sim capazes de fazer coisas terríveis com qualquer ser que se aproxime deles, principalmente a nós seres humanos. O caso de hoje relata a paixão de uma jovem por esses animais. Paixão que deixou ela cega de amor e a levou a um destino terrível. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história de Patrícia Vilma, a mulher que teve a sua vida ceifada por 5 lobos. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Imagine só você dedicando anos de sua vida estudando para trabalhar com o que tanto você ama. E quando você finalmente consegue, tem seus sonhos interrompidos pelo ser que você tanto lutou para conhecer. Isso aconteceu com uma jovem chamada Patrícia Vilma. Aos 24 anos de idade, Patrícia finalmente conseguiu se formar em biologia. Ela ganhou seu diploma em biologia da vida selvagem na Universidade de Guelph, lugar onde passou vários anos estudando lobos e seus comportamentos. Seu amor por essas criaturas magníficas só ficava mais forte a cada dia que se passava. Todos admiravam a jovem pela sua paixão aos animais, e muitos a incentivaram a seguir os seus sonhos. Ela passava a maior parte do seu tempo visitando reservas da vida selvagem, aprendendo tudo o que podia sobre os lobos. Seus amigos e familiares a apelidaram de Loba, devido ao seu extremo conhecimento sobre esses animais. O sonho de Patrícia finalmente se tornou realidade quando ela conseguiu um emprego como zeladora na floresta de Halliburton, na reserva de vida selvagem, em abril de 1996. A reserva era um impressionante recinto de 15 acres, cercado por árvores exuberantes e colinas. Patrícia não só se tornaria nova zeladora dos lobos, mas ela também executaria o programa de educação com base ao redor deles. Ela passaria incontáveis horas observando os lobos daquele ponto em diante, o que por sua vez já fazia com um amor profundo por eles, e que crescia ainda mais. Segundo todos os relatos, Patrícia era conhecida como destemida. Era sempre muito ansiosa para estudar os magníficos animais de perto. Determinada a usar o seu conhecimento e experiência para educar o público sobre a maravilhosa espécie, ela visitou os lobos 2 vezes antes do dia 18 de abril.
A primeira vez foi com seu supervisor, a segunda vez sozinha para alimentá-los. No dia 17 de abril, Patrícia disse ao seu noivo que estava preocupada com o comportamento de um dos machos da matilha. Esse macho era o Alfa e foi o único que não havia simpatizado com ela. Porém, ela não compartilhou a sua observação com a equipe do parque e nem com o seu supervisor. Patrícia não queria passar insegurança ou medo dos animais como a primeira impressão. Ela estava determinada a continuar no cargo e queria fazer o seu trabalho com perfeição. Infelizmente, tomar a decisão de não contar a ninguém a sua observação a levou para o caminho da morte. Nas observações de Patrícia, ela notou que este lobo alfa em particular era diferente de qualquer outro que ela já conheceu antes. Ela notaria seus olhos penetrantes toda vez que eles olhavam direto para ela, e do jeito que ele ficava atento a observando a distância, nunca chegando muito perto dela. Era um dia normal para Patrícia. Ela desceu no recinto para fazer a checagem usual dos lobos. Quando ela entrou no recinto, os lobos começaram a se mover sobre seus uivos, enchendo o ar. O macho alfa, que estava deixando Patrícia preocupada, foi o primeiro a pregar o seu olho quando ela entrou. Mas Patrícia estava determinada, e apesar dela ter medo dele, ela sabia como evitar o conflito. Ela não deixava o seu olhar penetrante intimidá-la. Quando ela já estava no meio do recinto, o lobo então começou a circulá-la, com seus olhos curiosos fixados nela. Patrícia pretendia andar sem dar as costas lentamente até a saída do recinto, e isso até poderia ter dado certo, mas ela acabou tropeçando em um galho e caiu no chão. Seu grito penetrante então quebra a quietude da floresta, alertando o resto do bando, que levantaram-se farejando o ar, procurando o que estava acontecendo. Patrícia tenta se levantar, mas o macho alfa solta um uivo diretamente para ela. Patrícia tenta desesperadamente afastar o primeiro ataque, agitando os braços, mas o macho alfa provaria ser rápido demais. Ele então afunda os seus dentes afiados em seu pescoço, na tentativa de neutralizar os seus gritos. Logo, os outros lobos se juntaram ao ataque, intensificados pelo gosto de sangue. Ela começa a ficar brutalmente ferida com as mordidas e arranhões vindo de todos os lados, incapaz de escapar do ataque implacável. O som de lobos rosnando e de Patrícia gritando por ajuda tomaram conta do ambiente. Patrícia foi arremessada como uma boneca de pano, com seu corpo completamente espancado pelos poderosos caninos. Com o ataque sendo brutal e implacável, Patrícia então, em uma explosão final de energia, consegue empurrar o macho alfa com todas as forças que ainda tinha nela. Foram apenas alguns segundos de trégua até os lobos atacarem novamente, e em seguida o predador converge sobre ela mais uma vez com vários membros, afundando os seus dentes profundamente em seus braços e torso. Foi nessa hora que ela gritou pela última vez. Ela sucumbiu às feridas horríveis em seu corpo deitado e imóvel entre os lobos. E em poucos minutos, o devastador ataque finalmente acabou. Vendo que ela não estava mais viva, o lobo retirou-se de seu corpo, deixando a floresta silenciosamente. Após o ataque, os lobos permaneceram em silêncio. No dia seguinte, os funcionários da reserva notaram algo estranho no comportamento dos lobos, e quando entraram no recinto deles, se depararam com a inesperada tragédia. Aquela cena os assombrou pelo resto de suas vidas. O corpo da bióloga estava repleto de feridas, cheio de mordidas. As roupas estavam rasgadas e espalhadas. Os animais foram brutais. Os funcionários não aguentaram ver e viraram as suas cabeças para o lado. Mesmo vendo aquilo, a polícia precisava chegar e confirmar se os lobos realmente teriam feito aquilo. Patrícia foi morta pelos seres que
tanto amava e admirava. A notícia do ataque se espalhou rapidamente e logo o local foi inundado com jornalistas. A equipe de funcionários ficaram devastados. Eles haviam perdido uma colega de trabalho e sabiam que o que vinham para os lobos não era nada bom. Começou então a discussão sobre o que seria feito com os predadores. Eles seriam obrigados a derrubarem os muros do recinto. Ativistas dos direitos animais fizeram de tudo para impedir que o pior acontecesse. Logo, rumores e especulações começaram a surgir desenfreado com algumas acusações. Alguns culpavam Patrícia e sua paixão pelo que aconteceu, enquanto outros apontaram o dedo para a equipe da reserva, alegando que eles deveriam ter feito algo para impedir a tragédia. Especialistas foram chamados ao local e descobriram que o que aconteceu com a Patrícia foi uma combinação de fatores. Os investigadores notaram que no recinto em que ela trabalhou apresentava falhas graves, com cercas inadequadas e pouca segurança. Ou seja, se tivesse mais guardas na reserva, os gritos de Patrícia seriam ouvidos e ela poderia ter sobrevivido. Mas eram poucos funcionários para um parque consideravelmente grande. Todos esses fatores contribuíram para o ataque, mas a verdade é que ela acabou invadindo o território de um macho alfa de forte personalidade. Ela trabalhou cerca de 2 dias no local. O animal deu tempo e avisos o suficientes para ela escapar de sua fúria. Os demais lobos só atacaram para cumprir as ordens de seu líder. Geralmente, esses animais evitam contatos com humanos e só atacam caso fiquem sem opção para se alimentar. Foi triste demais o que aconteceu com a jovem bióloga. Infelizmente, ela acabou fechando os olhos e ignorando o verdadeiro perigo. Animais selvagens são sim seres admiráveis, mas devemos manter a completa distância deles. Diga pra mim aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o assunto do vídeo. Não deixe... Um predador raivoso, um animal extremamente feroz. Durante 7 anos, atormentou a vida de muitos indianos e os fez viver como refugiados em suas próprias casas. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história da tigresa de Champawat, a assassina responsável por tirar mais de 400 vidas. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Um tigre de Bengala vive cerca de 15 anos na natureza, mas tem indivíduos que conseguem ultrapassar esses números. Sobre observações humanas, eles vivem cerca de 20 anos. Eles são animais solitários, acasalam, caçam suas presas e vivem em paz. De vez em quando, entram em confronto com os humanos, mas logo se resolve. A tigresa de Champawat era um animal feroz como qualquer outro felino. Porém, algo que, causado por ações humanas, fez a felina predadora passar a fazer carnificina com os humanos. Existem muitas especulações sobre o que realmente levou a tigresa a começar a avisar pessoas como sua possível presa. Tem gente que diz que a tigresa foi atingida por um tiro de raspão em uma de suas presas. Já outros afirmam que ela ficou presa em uma armadilha de caçador. O fato é que, independente do motivo, certo dia o animal resolveu atacar humanos, pois suas condições físicas não permitiam que ela caçasse suas presas naturais. Índia, oeste do Nepal, início do século XX. 2 dias depois de sofrer com os ferimentos, a tigresa começa a sentir algo que faria levantar e caminhar, mesmo sentindo dor: a fome. Ela estava cansada e fraca demais para correr atrás de presas velozes. Então, precisava encontrar um alvo mais lento. A poucos metros de onde a tigresa estava, caminhava uma jovem senhora que voltava do trabalho árduo da colheita ao entardecer. Infelizmente, ela era o alvo perfeito para a predadora. A jovem senhora não estava muito distante das áreas rurais em que trabalhava, e muita gente ainda estava trabalhando.
A tigresa emergiu da mata em direção à trilha em que a jovem senhora seguia. Cravou as suas garras em seus braços e, com as suas presas, mordeu o pescoço da vítima. E, em questão de segundos, ela conseguiu abater a sua nova presa. Os gritos da mulher pôde ser ouvido por outros trabalhadores, e quando eles correram em direção ao som de horror, encontraram apenas um grande rastro nas terras, cheias de sangue em direção à mata. Aos poucos, as pessoas que viram aquela cena se desesperaram e fugiram dali, pois a noite estava próxima e, sem saber o que havia acontecido, eles viram que melhor era se abrigar. Os boatos dos gritos e da cena que encontraram logo se espalhou na região, e todos se perguntaram que animal teria feito aquilo. Eles pensaram sim em um tigre, mas tinham dúvidas, pois até então nenhum tigre havia atacado uma pessoa daquele jeito. Logo, os restos da jovem senhora foi achado a metros de distância do local do ataque, e viram que o corpo era da senhora que estava desaparecida. Só naquele momento que eles perceberam que um animal feroz estava à espreita e que tinha o sério risco dele atacar novamente. Não demorou muito para isso acontecer. A tigresa atacou novamente 1 dia e meio depois. A segunda vítima foi um indígena que vivia em uma cabana de barro na selva. Depois disso, a tigresa se moveu para a região de Kumaon, no norte da Índia, deixando aldeias inteiras de joelhos. As pessoas passaram a viver como refugiados em suas próprias casas. Um silêncio assustador tomava conta das aldeias e das áreas rurais, pois eles tinham medo do predador surgir de repente. Ninguém sabia onde ou quando o tigre voltaria a atacar. Foi assim que eles viveram durante 7 longos anos, com ataques rotineiros intermináveis. Eles não tinham o conhecimento de que a tigresa estava agindo devido a uma lesão em seu físico. Por isso, eles achavam que ela era movida por espíritos malignos. Com o tempo, o animal aprendeu a conviver com o que no início lhe causava muita dor. Mas infelizmente já era tarde demais, pois ela havia tomado gosto pela carne humana. Pois além de ter os humanos por todos os lados, ela não precisava se esforçar tanto para capturá-los. A tigresa percebeu que os homens eram mais difíceis de pegar. Por isso, seus alvos eram, na maioria das vezes, mulheres e crianças. Tigres são predadores eficazes, podem correr tão rápido quanto um cavalo de corrida, e têm ouvidos hiperafinados que podem ouvir a saliva engolida e o assovio da respiração pelas narinas. O ser humano, mesmo tendo muito cuidado, é um ser totalmente desajeitado e muito barulhento, ou seja, um prato perfeito para o predador. Além de seus outros dons, um predador que emerge da natureza apenas para lançar ataques esporádicos é um inimigo difícil de derrotar. Por isso, a tigresa escapou de inúmeras tentativas de abatê-la ao longo dos anos. O governo inglês enviou caçadores de recompensa sem sucesso. A polícia e as tropas do exército tentaram e não conseguiram capturar o tigre. À medida em que o medo aumentava, o tigre se tornou uma fonte de constrangimento para as autoridades inglesas, que, ao contrário dos cidadãos indianos, não tinha nenhuma reverência pelos tigres, vendo-os como os vermes da floresta a serem dominados, como se tivessem subjugado a população da Índia. Eles estabeleceram uma recompensa pela tigresa, o que levou à morte de dezenas e milhares de tigres. Mas eles não conseguiram capturar a devoradora de homens de Champawat. Em 1907, Charles Wayne foi ao encontro de seu amigo Jim Corbett, um ferroviário nascido e criado nas colinas de Kumaon. Ele passou por seus anos de formação rastreando ao lado de indígenas caçadores nas selvas de Kaladouji, matando seu primeiro leopardo aos 10 anos de idade. Um rastreador mestre e um atirador experiente, Corbett podia imitar os grunhidos de um leopardo ou um rosnado de um tigre,
com uma precisão que causava um arrepio coletivo em um jantar. Jim era a última esperança para acabar com o reinado de terror da tigresa. Apesar de sua profunda experiência em caça, não tinha ideia de como começar a caçar os tigres comedores de gente nômades. Porém, ele não negou o pedido de seu amigo e concordou em tentar. 5 dias depois, um corredor ofegante chegou para relatar um novo assassinato. Uma mulher que havia sido arrancada de uma árvore enquanto colhia folhas para alimentar o gado em uma cidade a 60 milhas de distância. Jim partiu rapidamente para o local do ataque, acompanhado de seus 6 caçadores nativos. Depois de alguns dias de caminhada, ele chegou e encontrou os aldeões em estado de terror, sem vontade de deixar as suas casas. Corbett passou dias olhando e aguardando a aparição da tigresa, do amanhecer ao anoitecer, mas não teve sucesso. Por sugestão dos aldeões, ele se dirigiu para a aldeia vizinha de Champawat, local onde aconteceu numerosos ataques. Logo após sua chegada, uma garota de 16 anos foi arrastada para a floresta, e devido a esse ataque, Jim finalmente tinha um rastro de sangue fresco. Os rastros do corpo na trilha eram de arrepiar. No caminho, Jim avistou a saia da vítima. Alguns metros depois, encontrou ossos secos de vítimas antigas. E finalmente, uma perna humana ainda pingando sangue quente. Naquele momento, ele sabia que a comedora de homens estava por perto. Ele estava sentindo um misto de esperança e muito medo. Mas infelizmente, foi isso que havia encontrado naquele dia. Depois de horas de busca e rastreamento, Jim recuou. No dia seguinte, ele reuniu vários aldeões, formando uma linha em frente à ravina, onde a tigresa estava espreitada. Ele ordenou que todos gritassem e fizessem barulho com tambores e rifles, enquanto ele ficou em um ponto alto, tendo a visão perfeita de todos. O barulho perturbou os ouvidos da tigresa. Foi então que ela apareceu furiosa, e quando Jim pôs os seus olhos na assassina, ele disparou. O primeiro tiro não a atingiu. Jim então atirou novamente. O segundo atingiu seu alvo, mas puxou toda a atenção da assassina para Jim. Furiosa, ela correu em direção a ele. Naquele momento, Jim percebeu que estava sem cartuchos. Desesperado, ele corre pelo vale para pegar uma espingarda de um dos aldeões. Ao se virar, a tigresa estava a cerca de 5 metros de distância do caçador. E antes que ela pudesse alcançá-lo, ele finalmente deu o seu último tiro, fazendo a assassina cair no chão. Jim Corbett foi o homem que acabou com os tempos de terror dos aldeões. Daquele momento em diante, todos comemoraram com celebrações e festas. Jim, um homem quieto e humilde, estava entusiasmado com sua vitória, mas também abalado com a morte do tigre. Faltou à festa e voltou para casa em um cavalo emprestado. Com ele carregava um troféu, a pele da tigresa, antes sem nome, agora conhecido para sempre como a tigresa de Champawat, enrolada e amarrada à sela. Depois de morta, descobriram que a tigresa estava com os caninos inferiores quebrados. E esse foi o motivo da assassina ter ceifado 436 vidas humanas em 7 anos. É extremamente triste em saber que centenas de pessoas foram mortas por um predador que teve lesões feitas pelo próprio ser humano. Essa tigresa ficou marcada na história. Um predador feroz que deixa muitos em dúvida se eles realmente são herbívoros. O animal mais mortífero da África. Mesmo tendo esse título, ele é subestimado por muitas pessoas. E infelizmente, graças a isso, acidentes fatais acontecem. E no vídeo de hoje, você vai conhecer o terror do Lago Naivasha, o temido e terrível hipopótamo africano. Fique conosco até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Os lagos e rios da África abrigam diversas espécies de animais selvagens. Entre eles, tem herbívoros e carnívoros,
Além disso, também são fontes de águas para diversos animais e humanos, e graças a isso, um grande confronto entre seres humanos e animais é formado. Centenas de vidas humanas são perdidas por ano. Você deve estar pensando que o causador dessas mortes são os crocodilos. E em parte, eles realmente são. Mas existe outro ser que, apesar de não ser carnívoro, é o grande e maior causador de mortes ao redor dos rios e lagos da África. Sim, o hipopótamo mata muito mais pessoas do que os crocodilos e os temidos leões. O lago em que mais ocorre eventos como esses chama-se o Lago Naivasha. O Lago Naivasha é um lago de água doce localizado em cerca de 90 quilômetros ao norte de Nairobi, capital do Quênia. É um importante habitat para uma variedade de animais selvagens, incluindo os hipopótamos, zebras, búfalos, flamingos e muitas outras espécies de aves. Além disso, o lago é um importante destino turístico devido à sua beleza natural e à presença de animais selvagens. A região ao redor do Lago Naivasha também é conhecido por sua agricultura florescente, incluindo a produção de flores e legumes. A água do lago é usada para a irrigação dessas plantações e para a geração de energia elétrica. Além disso, o lago também enfrenta alguns desafios ambientais, como a degradação da qualidade da água devido às atividades humanas e sobrepesca. Infelizmente, há vários relatos de pessoas que foram atacadas por hipopótamos no lago. Esses ataques geralmente ocorrem quando os hipopótamos se sentem ameaçados ou estão protegendo seus filhotes. Pescadores e agricultores que trabalham nas áreas adjacentes ao lago são particularmente vulneráveis a esses ataques. Embora as autoridades locais tenham tomado medidas para tentar minimizar os ataques de hipopótamos, ainda há um risco real para as pessoas que vivem e trabalham por perto do Lago Naivasha. É importante que as pessoas estejam cientes dos perigos e tomem precauções ao se aproximarem do lago ou dos hipopótamos. Existem alguns casos em que esses grandes animais invadiram as comunidades locais e causaram destruição em casas e plantações. Algumas pessoas relataram ter sido perseguidas e atacadas pelos animais quando tentavam proteger suas propriedades. Já outras foram atacadas enquanto navegavam pelo lago ou pescavam. Nos minutos a seguir, eu vou te contar alguns casos sombrios de pessoas que sobreviveram e de pessoas que morreram após sofrerem ataques desses animais. Agosto de 2018. Dois amigos asiáticos estavam a passeio nos arredores do Lago Naivasha. Era o início de uma manhã, e eles estavam fazendo o que os bons turistas costumam a fazer, explorando a beleza das lindas paisagens africanas. Os turistas caminharam até encontrarem um hipopótamo que chamou bastante suas atenção. Os dois se aproximaram do animal e começaram a fotografá-lo. É da natureza humana ver algo que encante e chame sua atenção ao ponto de esquecer coisas importantes por longos segundos. E foi exatamente isso que aconteceu com os turistas. Maravilhados com a beleza do animal, os dois homens acabaram se aproximando demais deles. E como já sabemos, hipopótamos são animais extremamente territorialistas, ainda mais se for um macho. Por esse motivo, ele reagiu com tanta agressividade. O grande animal simplesmente abocanhou o tronco de um dos dois homens e o chacoalhou violentamente. O homem desfaleceu na hora e o outro se desesperou. Ele tentou fugir, mas não conseguiu escapar dos ataques brutais do animal. Outros turistas ouviram os gritos clamando por ajuda e chamaram o resgate. Os homens foram levados ao hospital local. Um tinha 66 anos de idade e o outro tinha 62. O homem, que teve seu tronco perfurado pelos dentes extremamente grandes do animal, acabou não resistindo ao ataque e morreu depois de chegar no hospital. O outro teve ferimentos graves, mas depois de uma longa internação, ele ficou bem. Setembro de 2020. Um pequeno grupo de mulheres estavam na beira do Lago Naivasha, fazendo uma de suas atividades mais comuns no lago, lavando roupa. Elas foram até o lago juntas, acompanhadas de seus filhos. Infelizmente, um
muitas regiões da África sofrem sem ter encanamento. E por isso, aldeões precisam ir até os rios para realizarem suas tarefas diárias e higiene. Esse era mais um dia comum para elas. Ao chegarem no rio com suas bacias cheias de roupas, elas começaram seus trabalhos. E enquanto isso, seus filhos ficaram brincando na beira do lago. Tudo ia muito bem, até que uma das crianças acabou entrando demais no lago e eventualmente invadiu o território de um grande hipopótamo que estava os observando no rio. Ao ver que o menino se aproximou demais, o hipopótamo não pensou duas vezes e partiu para o ataque. Naquele momento, todos que estavam na beira do lago foram acionados pelos gritos desesperadores da criança, que ia sumindo aos poucos, de acordo com que o animal atacava. Todos se desesperaram. A mãe da criança ficou vendo seu próprio filho sendo brutalmente atacado, de mãos atadas, pois não havia nada que ela poderia fazer. Se ela entrasse na água para salvar o seu filho, morreria junto com ele. O animal era extremamente violento. O menino estava com seu corpo sendo mordido ao meio. O animal o chacoalhava para todos os lados e o mergulhava várias vezes na água. As pessoas que estavam presenciando aquele momento de horror jogaram pedras no animal para tentar afastá-lo do menino. Mas isso não adiantava. Muito pelo contrário, parecia deixar o animal ainda mais furioso. Ele só parou seus ataques ferozes quando viu que sua vítima não tinha mais nenhuma reação. O menino foi abandonado pelo assassino e depois disso ele foi retirado do lago, já sem vida. E antes de continuar o vídeo, peço encarecidamente que você deixe o seu like para estar dando uma força ao canal, pois é de extrema importância. E se você não é um inscrito, te convido a se inscrever e virar um amigo do canal. Temos histórias incríveis e muitos vídeos para você maratonar. E desde já, agradeço por estar nos acompanhando até aqui. Valeu, galera! George e Babu eram dois pescadores nativos dos arredores do lago Narvash. Eram de origem humilde e não tinham dinheiro para comprarem um barco. Por isso, eles pescavam entrando na água até a altura do peito. Dessa forma, eles usavam suas mãos para identificar os peixes e também utilizavam redes para pegá-los. Era noite e eles ainda não estavam pescando. Naquele dia, a pescaria tinha sido ótima. Eles já estavam encerrando o dia de trabalho e estavam recolhendo os peixes quando algo estranho na água surgiu e lhes chamou a atenção. Um hipopótamo apareceu. Eles já haviam avistado o animal pela manhã, porém sua aparição não havia causado confusão. Quando apareceu novamente, os homens bateram com suas mãos na água para espantar o animal, e isso adiantou. Após isso, eles continuaram seus afazeres com pressa, pois estavam cansados e queriam ir para casa descansar. Os amigos estavam concentrados demais nos peixes e por isso não notaram quando o animal voltou. Babu já havia sido atacado 4 vezes por hipopótamos, mas sempre havia conseguido escapar. Porém, dessa vez, infelizmente, seria diferente. O hipopótamo avançou primeiro em George. Ele conseguiu se afastar, logo porque sabia nadar. Então, o animal se lançou sobre Babu, e ele, infelizmente, não sabia nadar. A enorme mandíbula do hipopótamo o prendeu. Os 2 dentes inferiores do animal perfuraram as costas de Babu várias vezes. Ao ouvirem os gritos de socorro, dezenas de pescadores correram para a beira da água para tentar ajudar. Mas quando um hipopótamo agarra alguém, não há nada que possa ser feito. O animal só soltou quando viu que ele já não estava mais se mexendo. Vendo isso, o animal se afastou satisfeito de ter dado um fim ao que para ele era um invasor. Os pescadores entraram na água para buscar o seu corpo, mas infelizmente ele já não estava mais vivo. Em uma entrevista, George, o pescador que havia conseguido sobreviver, relatou as seguintes palavras: "É tão triste testemunhar o dia da morte do seu melhor amigo." Depois de alguns dias de lutos, sem escolhas, George voltou ao lago novamente para pescar. Bom, independente das circunstâncias, certamente eu não voltaria mais nesse lago. Mas e você, teria coragem de voltar?
Diga nos comentários pra gente ficar sabendo se você realmente é corajoso ou corajosa. Se você acha que o hipopótamo ataca somente na água, você está enganado, pois o caso que vou te contar a seguir vai te provar que eles são perigosos tanto na água quanto em terra firme. Havia um homem chamado John, que adorava aventurar-se em lugares selvagens e explorar a natureza. Em janeiro de 2019, ele decidiu visitar o Lago Naivasha na África, famoso por sua bela paisagem e vida selvagem abundante. Certa manhã, John decidiu dar um passeio ao redor do lago. Ele estava caminhando tranquilamente, admirando a vista, quando de repente ele ouviu um barulho estrondoso vindo da água. Ele rapidamente olhou em direção ao som e viu um hipopótamo enorme saindo da água, com os olhos fixos em sua direção. John sabia que hipopótamos podiam ser animais perigosos, então ele tentou lentamente recuar, mas o hipopótamo não parecia estar disposto a deixá-lo ir. Em vez disso, o animal começou a avançar em sua direção, bufando alto. John começou a correr o mais rápido que pôde, mas o hipopótamo estava ganhando terreno rapidamente. De repente, John viu uma árvore próxima e subiu nela, esperando que o hipopótamo não pudesse alcançá-lo. Porém, o animal parecia determinado a pegá-lo e começou a batê-lo com seu pesado quadril, tentando fazê-lo cair da árvore. John agarrou-se aos galhos com toda a força, tentando manter o equilíbrio. Felizmente, alguns guardas do parque apareceram e conseguiram afugentar o hipopótamo. Eles ajudaram a John a descer da árvore e o levaram de volta ao acampamento, onde ele recebeu atendimentos médicos para suas feridas. John ficou abalado com sua experiência, mas também estava grato por ter sobrevivido. Ele aprendeu a respeitar ainda mais a natureza selvagem e a ser mais cauteloso em suas futuras aventuras. E apesar de sua experiência assustadora com o hipopótamo, ele não perdeu a paixão por explorar a natureza e descobrir novos lugares. Março de 2018. Uma mulher chamada Lucy decidiu visitar o Lago Naivasha na África com sua família. Lucy era uma amante da natureza e estava animada com a oportunidade de ver a vida selvagem de perto. Ela e sua família fizeram uma excursão de barco no lago, mas o que começou com um dia agradável se transformou em uma tragédia. Enquanto estavam no barco, eles avistaram o hipopótamo à distância. Lucy estava emocionada em ver um animal tão perto e pegou sua câmera para registrar o momento. No entanto, o hipopótamo não parecia compartilhar de sua empolgação. Em vez disso, o animal começou a avançar rapidamente em direção ao barco. Lucy e sua família tentaram se afastar o mais rápido possível, mas o hipopótamo alcançou o barco e começou a atacá-lo. Lucy foi atingida com força e jogada na água. Seu marido tentou salvá-la, mas o hipopótamo a perseguiu e atacou novamente, causando ferimentos fatais. A equipe de resgate chegou rapidamente, mas era tarde demais. Lucy foi declarada morta no local. Sua família e amigos ficaram chocados e inconsoláveis com a tragédia. Este ataque trágico serve como uma lembrança de que, embora a vida selvagem possa ser fascinante, é importante sempre respeitar os animais e seguir as precauções recomendadas para evitar situações perigosas. Esses casos foram extremamente tristes. É de partir o coração saber que muitas pessoas não têm escolha e precisa partilhar da mesma fonte de água com esses animais. Além disso, é muito triste ver pessoas desavisadas perdendo suas vidas. Mas e você? Diga para mim nos comentários qual dessas histórias mais te surpreendeu. E se você gosta de conteúdos e histórias como essa, deixe sua sugestão de vídeo aqui nos comentários, que provavelmente iremos trazer aqui no canal. Em falar nisso, essa história foi uma sugestão de um inscrito fechamento nosso aqui dos comentários. Então, comente bastante sobre o tema que você gostaria de ver aqui no canal. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho.
É de graça, galera, e dessa forma você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e contribuindo para o nosso trabalho.